Capítulo 5 do Evangelho. O que é? Jesus é a maior expressão espiritual do Cristo de Deus para a humanidade terrena. Fascículo de luz personificado, cuja fonte é o governador supremo desta escola de luz, deste lar de esperanças, deste hospital de almas. Ele é o pão da vida, a força que gera e alimenta, e o Evangelho vivo, a lei que ilumina e direciona a consciência germinal dos terrícolas em ascensão. Por meio dele, de sua consciência e de seus veículos de expressão, a força soberana reina com toda a sua magnificência, onipresença, onisciência e onipotência, gerando, nutrindo e norteando o destino de todas as frequências de vida na escola planetária. Isso é o que podemos conceber até o momento, por tratar-se apenas de um fragmento da consciência crística universal, à base de coesão e de sustentação do universo em que ora nos geramos dos infra-reinos aos mais elevados astros. Palavras nos faltam para agradecer a Deus, ao Cristo de Deus, a nosso amado Bezerra e a todos vocês e aos mentores das outras casas, se não da própria cidade, pela oportunidade de estarmos aqui mais uma vez. E sempre acolhido como se estivéssemos num lar de esperanças, no hospital de almas, numa escola de luz. E a intenção de Bezerra era a união. E raramente se vê a união no movimento espírita como se vê em Canavieiras. Isso, estou falando de experiência própria, porque na minha própria cidade eu tentei isso durante anos e não tive sucesso. Então, juntos seremos união, separados apenas pontos de vista. E hoje vamos deixar que ele nos conduza com sua equipe, já que é o mentor da casa e todas as palestras nascem no ambiente. Por isso, sejam todos bem-vindos em nome do Cristo. Deixe a consciência o mais serena possível. De preferência, aquilo que pensam que sabem, deixa de lado só por um momento, como nos aconselha Allan Kardec, e ouça, mesmo que seja o mais tolo, falar. E depois vocês comparam se faz sentido. Mas de preferência não acredite em nada do que eu disser. Por isso nós gravamos o áudio e o vídeo, para depois vocês consultar, caso a gente aponte as fontes de onde vocês possam buscar a testificação para a nossa fala. Allan Kardec coloca no Evangelho segundo o Espiritismo que o ensino universal dos Espíritos tem como objetivo primacial estudar o Evangelho do Cristo, compreendê-lo e colocá-lo ao alcance de todos, onde qualquer um, letrado ou não, cristão ou não, tendo ou não uma crença, poderia receber esses ensinos. E ele tem uma característica própria, o Espiritismo, é universal. Para quem pensa que a doutrina dos Espíritos começou com Allan Kardec, é melhor repensar o próprio pensamento. Porque na questão 145 da obra O Livro dos Espíritos, ele afirma, anotando o que o Espírito da Verdade ditara, que a doutrina dos Espíritos é eterna. Pode ir lá e conferir. E na questão 628 da mesma obra, há em tudo germes de grandes verdades.
A verdade máxima é Deus. Jesus, o Cristo, é o caminho da verdade e da vida, porque veio em nome do Pai e, segundo Ele, veio cuidar dos seus negócios. Eu estou aqui cuidando dos negócios de meu Pai. E não sou eu quem faço as obras, é Ele que as realiza por meu intermédio. Eu só faço a vontade do meu Pai que está nos céus. E normalmente nós queremos ter livre-arbítrio, hoje que conhecemos a doutrina. Jesus, como modelo, como guia, só fazia a vontade de Deus. Paulo de Tarso, quando desperta na consciência e se torna uno com Ele, convida-nos assim: sigam-me vós, porque eu já sou igual a Ele. Sede vós iguais a mim. Já não sou mais eu quem vive, é o Cristo que vive em mim. E Kardec, dentre outras coisas que ele deixou escrito, agora dele próprio, a doutrina dos Espíritos é para nos levar ao encontro do Cristo que está em nossa consciência, em nosso coração, em nosso próprio espírito, segundo Emmanuel. E uma vez encontrando-o, não precisamos ou não precisaremos mais de doutrina. Respirem fundo. O piloto não sumiu. Vou pedir licença para tomar apenas um gole d'água, fazer uma conexão com o copo d'água, com o restinho que está na jarra e com a fonte de onde viera, para que eu não tenha que tomar água durante a fala. Quando eu estudava no início, e eu pensava que a Bíblia era o Evangelho, e após compulsar mais de 50 traduções ou interpretações diferentes, às vezes coisas aberrantes de uma e a outra, eu fiquei meio desolado, porque não conhecia ainda a doutrina dos Espíritos e a essência que Kardec extraiu da própria Bíblia e formou no início um código de ética e moral, o primeiro esboço. O segundo, imitação do Evangelho. O terceiro, ou a terceira edição, é o que conhecemos como o Evangelho segundo o Espiritismo. Posto que Evangelho segundo Marcos, segundo Mateus, segundo Tiago, então, segundo o Espiritismo também, ou segundo o ensino universal dos Espíritos. Mas certa feita, entrando no Centro Espírita Nova Era, em Andradina, São Paulo, estava na lousa uma mensagem de Emmanuel que me comoveu profundamente e quase que me tirou da loucura. Porque estava escrito que quando fôssemos estudar o Evangelho, não deveríamos procurá-lo aqui ou acolá, mas sim em nós mesmos, em nosso próprio espírito, nos mais íntimos refolhos de nossa consciência e de nosso coração. E eu falei, mas então está dentro. Agora eu estava com um problema um pouco mais ampliado, a sinfonia da vida aí fora, não é qualquer um que tem esse espetáculo. Antes, ouvimos a música de um anjo ou um anjo cantar. E agora, a natureza em festa. E Joana de Ângeles, na obra Espírito e Vida, vem dizer que Evangelho é força, vitalidade e vida. Mas, como eu disse, para entender onde está o Evangelho, eu preciso saber o que é o Espírito, o que é a consciência, o que é o coração. Porque somente um dos parágrafos da lição O Homem de Bem no Evangelho segundo o Espiritismo, que eu não consegui sair dele há mais de 30 anos, estudando, assim como o primeiro parágrafo
da lição A Lei de Amor, do item 8 do capítulo 11 também do Evangelho. Estou lá enroscado, não consegui sair dali. Se eu conseguir vivenciar esses 2 parágrafos, eu tenho certeza que eu vou direto para o paraíso, se ele existir como lugar. Porque veja, o verdadeiro homem de bem é aquele que pratica, não é o que conhece. É o que pratica a lei de amor, justiça e caridade na sua maior pureza. E a maior pureza, segundo Emmanuel, é amar do micro-macrocosmo com o mesmo amor. Respeitar com o mesmo respeito todas as coisas na criação de Deus, porque tudo são expressões de Deus. E eu deveria consultar a minha consciência, analisar os meus próprios atos para ver se não violei essa lei, se não fiz o mal e se fiz todo o bem que podia, porque não basta não fazer o mal, é necessário fazer o bem. E ainda mais, se eu não negligenciei voluntariamente nenhuma ocasião de ser útil, se ninguém tem o que queixar-se de mim, e se fiz a outra em tudo que gostaria que me fizesse. E agora vou lá no outro parágrafo que eu disse, mas somente um fragmento pequeno. Quem ama seus irmãos em sofrimento, quem ama em profundidade seus irmãos em sofrimento, não sente nem as dores do corpo, nem as dores da alma. Vivem como se estivesse transportado fora de si mesmo. Então vamos entender o que é o espírito, depois o que é a consciência, o que é o coração, depois falaremos da ação do Evangelho. Pode ser? Por isso que eu disse, vai ser meia hora para cada tema, porque eu gastei 11 anos organizando o segundo livro e 10 organizando o primeiro, para entender essas coisas. E estou ainda construindo o terceiro, que é do abismo às estrelas, para terminar a trilogia, frações de um livro original no mundo espiritual, que tem 23.743 páginas. E eu só trouxe 380 e poucas no primeiro, de conteúdo, e 639 páginas no segundo. E imagine o sofrimento para tirar apenas um pedacinho. Por exemplo, nesta mensagem de Bezerra de Menezes, quando ele narra que a caridade está nos procurando por várias modalidades. E uma das mais sublimes é a de ajudar ao próximo no que se refere ao esclarecimento, onde poderemos conhecer a verdade e mostrá-la àqueles que desejam se libertar. E noutro momento, noutra obra, ele vem afirmar que o mais importante é levar a criatura para dentro de si mesma, a usar os seus próprios recursos como a caridade consigo mesmo na função do bem eterno. E noutra obra ainda, a primeira obra, se vocês quiserem pesquisar, chama-se Filosofia Espírita, por João Nunes Maia. E a segunda é Filosofia Espírita também, só que outro volume. Depois eu posso passar os volumes. A outra é o livro Saúde, o prefácio. E na obra A Cura pelo Amor, ele afirma que a nossa cura não está fundamentada no auxílio dos seres cósmicos, nem dos espíritos como Bezerra e outros tantos, nem dos encarnados, mas ela está fundamentada na quantidade e na qualidade que cada um de nós movimentarmos do amor, que fazermos jorrar da fonte inesgotável e inestancável que cada um possui dentro de si. Assim,
Na questão 127 da obra O que é o Espiritismo, Kardec, intencionando saber o que é consciência, questiona ao Espírito da Verdade: que sentimento é esse que normalmente chamamos de consciência? A resposta à época foi: são as lembranças intuitivas das boas resoluções tomadas pelo Espírito nas suas diversas encarnações. E eu fiquei me perguntando quantas encarnações serão. Porque para André Luiz, em Evolução em Dois Mundos, o Espírito teria gastado do átomo primitivo até o homem 1 bilhão e 500 milhões de anos. Eu já fiquei assustado com isso. Mas na obra Encontro com a Paz e a Saúde, do espírito Joana de Ângeles, por Divaldo Pereira Franco, a autora vem dizer que o espírito tem quase a idade do universo. E o nosso corpo biológico, 3 bilhões e 800 milhões de anos desde as suas primeiras moléculas até a sua completude. Aí que eu fiquei mais assustado ainda, mais esperançoso, porque ela narra em O Ser Consciente que o espírito sabe conscientemente o que fazer, quando fazer, como e onde realizar. Eu levei um belo choque, porque eu não sei coisa alguma, e se ele sabe tudo isso, o que sou eu afinal? E é simples entender o que somos, porque na obra A Gênese, no capítulo 2, no item 27, Kardec anota, buscando diretamente na fonte, por sua intuição cristalina, que o homem é um pequeno mundo. O diretor desse pequeno mundo é o espírito. O princípio dirigido é o corpo, que representa para o espírito a sua criação, da qual ele, o espírito, seria Deus. E traçando um paralelo entre o espírito e Deus, o arquiteto cósmico, se um de nós pensarmos, Deus sabe, mesmo antes de pensarmos. Se a menor célula, se a menor partícula do corpo se mover, o espírito sabe. E eu falei, eu não sei nem o que é uma partícula atômica. À época eu não sabia. Hoje eu sei criar átomos, você sabe? Transformá-los em alimentos, em medicamentos, porque eu estou com 30 anos sem medicação de espécie alguma. E lá mais atrás fomos desenganados pela medicina e chegamos a 25 doses de medicação por dia. E se alguém me provar um dia que algum remédio cura coisa alguma, eu mudo a minha tese. Porque a tese do pai da medicina ocidental, que nós chamamos de Hipócrates, e devemos muito a ele, é que nosso alimento fosse nosso único medicamento e que a cura está em nós, que dependeríamos de desapegarmos da doença para poder sarar. E ele nunca receitava remédio. E o Dr. Calais, que está na obra Revista Espírita de junho de 1866, era um médico. E eu até suspeito que ele seria Hipócrates, porque ele também não dava remédio. Ele buscava no desequilíbrio moral e espiritual do ser a causa, e consertando a causa desapareciam os efeitos. E como a quinta lei moral da terceira parte do Livro dos Espíritos, comentada pelo Evangelho segundo o Espiritismo, é lei de destruição, onde tudo morre para renascer, para se renovar. E ele um dia fisicamente morre e segue curando almas na velocidade do pensamento. E de repente ele se vê fora do corpo, dentro de uma sala, conversando com vários acadêmicos na área da medicina. E eu fico imaginando Hipócrates, e depois, mais tarde, segundo Hermínio Corrêa de Miranda, num pequeno opúsculo chamado Hahnemann,
o precursor da medicina espiritual, ele também suspeita que Hipócrates reencarnou mais tarde como Paracelso, o precursor do magnetismo. E tem certeza que Paracelso reencarnou mais tarde como Hahnemann e tornou-se o pai da homeopatia, que hoje é o precursor da medicina espiritual. E ele pergunta a esses mestres sobre a medicina, alguma coisa, com certeza que ele tinha dúvida, e a resposta veio, ou vieram as respostas. E ele percebeu que estava respondendo para ele mesmo. Quando ele se volta para perguntar de novo, ele viu que todos era ele. Isso é a consciência, isso é o espírito. Você pode conversar com cada uma de suas vivências. Se assim não fosse, Hernani Santana, na obra Universo e Vida, obra editada pela FEB, enganou-se redondamente, porque lá consta que Jacó, Moisés, Elias e João Batista é o mesmo Espírito em 4 etapas. Eu tenho certeza disso. Mas o curioso é, se admitirmos a palavra reencarnação ao pé da letra, e Kardec sutilmente mudou, e muitos não perceberam, o Espírito, ao encarnar no corpo do homem, questão 605A do Livro dos Espíritos, traz os seus valores intelecto-morais. Se ele influenciar a matéria, ele a leva rumo à angelitude. Se ela o influenciar, ela o leva rumo à brutalidade. Se todos os encarnados estivessem cientes da força que trazem em si mesmos e colocassem a sua vontade a serviço dessa força, seriam capazes de realizar verdadeiros prodígios. Evangelho segundo o Espiritismo. E analisando a obra de Hernani, se fosse a reencarnação, Jacó reencarnou como Elias. Jamais você falará com Jacó. Fala com Moisés, melhor dizendo. E Moisés reencarnou como Elias. Então Moisés não existe mais. Se assim for, Elias reencarnou como João Batista, como está textualmente na Bíblia, Jesus falando aos seus discípulos. Então só existe João Batista, não é verdade? Mas como Jesus falou com Moisés e Elias no Monte Tabor? Se assim não fosse. A isso chamamos consciência. E Kardec foi muito claro em obras póstumas, em Fotografia e Telegrafia do Pensamento, ao afirmar que um pensamento bem arquitetado, e antes dissera no Livro dos Médiuns, no item 76, que o pensamento não é outro senão o espírito encarnado em nosso corpo. Ou seja, o que está encarnado é apenas um pensamento. Um pensamento bem arquitetado me coloca em conexão com todas as minhas vivências. Quando eu fui lagartixa, quando eu fui salamandra, quando eu fui um jabuti, todas as minhas vivências. E eu não sou tolo, e eu fui buscar a tecnologia da lagartixa para reconstruir a ossatura da minha mandíbula, que um processo cancerígeno a destruiu. Dos 20 milímetros, só ficou 2 milímetros. E na mesma velocidade da lagartixa, com mais ou menos 20 dias. Só que me coloca em conexão também com todos os seres dentro de um mundo, e com todos os seres em todos os mundos. E Leon Denis, avançando no seu pensamento, conclui: o universo inteiro está dentro de nós, e nós existimos no universo inteiro também. Para Joana de Ângeles, na obra Ser Consciente, o espírito é a soma de todas as nossas vivências. E a alma é apenas a soma das experiências da atual encarnação. Para Ernesto Bozano, na obra Objetivo da Vida, em cada encarnação o espírito fabrica uma alma. E quando desencarna, integra o conteúdo na sua realidade.
e pensa que tem muita loucura até agora, só começamos. Aguente firme. Como eu falo sempre, faça o rostinho de estar entendendo tudo e me anima para prosseguir, porque não sou eu que estou conduzindo, eu estou sendo conduzido. E eu fiquei imaginando várias outras situações. Antes era a teoria do Big Bang, só existe um universo. Lembram disso? Então ele tem de 13 a 15 bilhões de anos. Se o Espírito tem quase a idade do universo, vamos supor que ele tenha 10 bilhões. Mas Stephen Hawking, antes de morrer, você sabe que ele foi visitado por ela, apaixonou-se por ela, esclerose lateral amiotrófica. E ele só mexia os olhinhos. E alguém deve ter colocado esse menino numa banheira, porque depois ele mudou a tese. Existe tantos universos quanto bolhas de sabão numa banheira. E alguém deve ter colocado ele lá esquecido. E como ele não podia se mover, deu tempo de contar as bolhas e ele mudou a tese de novo. Existe só numa dimensão infinitos universos. E os universos são feitos de átomos. E os átomos são universos em miniaturas. Você é o Deus para os seus átomos, mas é um átomo para os criadores dos mundos, segundo Manny Hall. Isso feito, sabemos que esse todo é o Espírito. Agora vamos ver algumas facetas do Espírito. O nosso corpo é um instrumento do perispírito porque foi ele que o modelou. Ele é a forma que constrói esta forma. Sabemos que o nosso perispírito foi criado pela mente e por meio dele se expressa. E a mente é uma emanação da consciência, espírito, que por meio dela se expressa também. Sabemos que no espírito tem a sua superconsciência, o reino de Deus em si, onde está arquivado todas as nossas vivências e experiências mais sublimadas. No inconsciente, um oceano de possibilidades, as nossas vivências que não foram aprimoradas ainda. No subconsciente, parte das experiências do inconsciente gerenciadas pelo superconsciente, já que nós não gerenciamos nem a mente, tão poucos automatismos que governam o nosso perispírito e o nosso corpo biológico. E se a mente, vocês podem imaginá-la aqui no cérebro, que aqui é o cérebro físico, uma cópia da mente que é considerado para Emmanuel o cérebro espiritual. Imagine a mente subconsciente aqui na frente, antes do perispírito. Tudo o que pensamos, nós complicamos a vida dela, alteramos a nossa biologia, a nossa saúde, a nossa paz, ou melhoramos, ou ressignificamos a nossa vida. Mas o curioso é, segundo o maior tratado de física quântica que conhecemos, citado por Viana de Carvalho e Joana de Ângeles, a questão 540 do Livro dos Espíritos, lá narra que tudo cresce, tudo evolui. Desde o átomo primitivo até o arcanjo que começou por ser átomo. Essa é a trajetória do primeiro livro. E nós sabemos que esse átomo é o espírito na sua origem, também chamado de princípio inteligente do universo. Outros chamam de mônadas primitivas. Outros ainda de espírito com E minúsculo. E nós sabemos que onde houver dois ou mais desses elementos, Jesus já está conduzindo o processo de individualização, já que dentro dele estamos, ou assim não é. Foi ele que disse, eu sou a videira, vós sois os ramos. Para ser parte da videira como ramos, somos células do corpo dele, como disse-nos Paulo de Tarso. Mas Allan Kardec deixou anotado na Revista Espírita de setembro de 1868 que nós estamos dentro de outros seres que estão encarregados de fazer a Terra progredir.
E eu já me esforcei para ver se eu estou dentro da unha do dedinho do pé de Bezerra de Menezes, como um átomozinho ali. Isso parece loucura, não parece? Nem começou ainda, como eu disse. Então veja. E ele narra que a alma do mundo é a soma de todos os encarnados e desencarnados sob a regência do Espírito-chefe, que é o Cristo. Olhe para o corpo de vocês. Quantos sistemas? 10 sistemas básicos. Cada um é um ser com sua consciência. Se ele se rebelar, o corpo morre, porque eles são interdependentes. Cada órgão dentro do sistema tem sua consciência individual. Se ele se rebelar, o sistema morre e o corpo morre também. Dentro dos órgãos tem tecidos. Se uma consciência que rege um grupo de tecido se rebelar, o órgão atrofia, o sistema morre e o corpo também. Se uma célula que compõe esses tecidos se rebelar, o tecido adoece, o órgão e o corpo vêm abaixo. Se um vírus que está dentro de uma mitocôndria, dentro de uma célula se rebelar, ele pode matar um homem em algumas horas. Um vírus. Se um átomo, componente desse vírus, fizer um movimento contrário à lei de amor, ele pode atrasar em milênios, conforme Fritjof Capra na obra O Tal da Física. Ou se ele obedecer às diretrizes do Cristo, ele pode acelerar em até milênios também o processo. E Leon Denis vem dizer-nos que a ação de um único ser consciente do que faz transforma a humanidade inteira, como também anotou Emmanuel na obra Servidores no Além. Quando 1% do cristianismo de nossos lábios conseguir se expressar em nossos atos de cada dia, a terra inteira será plenamente libertada de todo o mal. Ou Joana de Ângeles, na obra Plenitude, quando um ser se erguer em oração para Deus, se colocar à disposição para fazer sua vontade, ergue consigo a humanidade inteira. Então já temos a noção que o Espírito é a soma de todas as vivências. A superconsciência, segundo Emmanuel, é criada pelo que fazemos com a mente. O uso da inteligência, do poder imaginativo, dos nossos desejos, na edificação dos pensamentos, a qualificação dos sentimentos. O que nós fazemos de belo e nobre vai expandindo esta consciência profunda. Como eu disse, com Emmanuel, foi a mente que a criou. E rapidinho. No item 8, eu citei a vocês do capítulo 11, Lázaro assim narra: o amor é o sentimento que, acima de tudo, resume de forma completa a doutrina de Jesus. Até aí, tudo bem. É um poema, você entra em êxtase. Mas a confusão na minha cabecinha foi: os sentimentos foram os instintos que se elevaram de acordo com o progresso realizado. Os instintos são os embriões dos sentimentos. E da inteligência também, segundo Joana de Ângeles. Por isso, no início, o homem só tinha instintos, que tem a função da preservação da vida. A criatura instintiva, ela mata sem piedade para preservar a sua vida. Ele não está nem pouco preocupado se é sua mãe, se é seu irmão, se a fome chegar. E governa o corpo perispiritual e físico na mais perfeita harmonia se nós não interferirmos. Mais avançado e transformado o homem, ele transforma os instintos em sensações. No corpo físico temos sensações. No perispírito, segundo Joana de Ângeles, temos emoções. Mais purificado, o homem possui emoções. No ponto mais delicado, sentimentos. E no ápice da sublimação dos sentimentos surge o amor, que reúne e condensa todas as sublimes revelações ou sublimes virtudes. E as virtudes
é que compõe a superconsciência. Então, a superconsciência no espírito é a síntese das virtudes vivenciadas. E como disse no Jesus, só desce quem subiu. De onde ele veio? Por que essa polêmica sobre extraterrenos, se ele não é daqui? Ele veio de Capela, da constelação de Capela. Kardec não pode falar com outros seres, porque ele falou com alguém que estava em Júpiter. Com 30 anos de idade, ele perguntou a idade, mas tinha 6 meses que ele tinha desencarnado da Terra. Falou, como? Falou, a infância nossa aqui não é como a de vocês. Para não dizer, aqui nós construímos os corpos com as nossas mentes e vivemos de 300 a 600 anos, dos seus. E como eu vim de lá, você veio também, o meu plano é 600 anos. Porque enquanto eu não aprender tudo que tiver aqui, para quê? Dá um trabalhão desencarnar e reencarnar. Eu quero ficar enquanto eu tiver algo a aprender, enquanto também eu tiver algo a contribuir. Então temos a noção do que é o espírito, a sua superconsciência, a mente é uma emanação dele, Joana de Ângeles. O perispírito é uma criação da mente, é o veículo que ela se expressa por meio dele, e ele construiu o corpo. Item 24 do capítulo 4 do Evangelho segundo o Espiritismo. O corpo físico vai evoluir até se confundir com o perispírito. Nenhuma das ovelhas que meu Pai me confiou se perderá, disse Jesus. Buda transformou seu corpo físico em luz, levou tudo com ele. Não ficou nenhuma ovelha para trás. O perispírito, composto de instintos, sensações, emoções, sentimentos, pensamentos, sofre transformações sucessivas até a sua completa purificação. Vírgula. Qual é o estado dessa completa purificação? A natureza dos espíritos puros. Ou seja, o perispírito é a alma evoluindo segundo Kardec. Está literalmente assim em sua obra. Se tudo cresce e evolui, a batatinha que você está comendo hoje vai ser parte das suas virtudes amanhã. Quando você está comendo a batatinha, você está pensando na paciência, na compaixão ou no quê? Está jogando a casca fora? Está aproveitando totalmente? Porque tudo é vivo, tudo é vida. E nas cascas, normalmente, tem muito mais nutrientes do que na polpa de qualquer coisa que vocês possam imaginar na natureza. Então, o que é a ação do Evangelho, já que ele está em nosso espírito, nos mais íntimos reflores de nossa consciência, é a superconsciência. O coração no espírito, para Joana de Ângeles, é a soma do emocional superior com o mental superior. O conhecimento transcendente e o amor vivenciado. A isso chamamos o coração no espírito. Do coração nascem as virtudes, do conhecimento transcendente e vivenciado nascem as virtudes que compõem a superconsciência. Então o Evangelho é um repositório de força que está na superconsciência, de vitalidade que está no coração, e a ação da consciência sobre os conteúdos, o amor e o conhecimento, chega na mente como pensamentos, que vai transformar-se em ideias, em palavras, em ação aqui no mundo físico. É o verbo que se fará carne, é o nosso pensamento que se transformará em átomo, em moléculas, em novas células e assim sucessivamente. Vamos fazer algo bem simples que vocês possam experimentar a partir de amanhã. Vocês gostam de tomar água de vez em quando? Água magnetizada, por exemplo? Sabem o que é uma água magnetizada? E quem a magnetiza? Porque a água, segundo André Luiz, é a mais perfeita sociedade que ele já visitou, a sociedade dos cristais de água, seres vivos. E hoje a água é classificada como um ser vivo que registra o que pensamos,
o que sentimos, o que falamos e o que fazemos. E Kardec fala que eu posso interferir na estrutura da água do copo, da taça ou da água do meu corpo. Se eu aprender a magnetizar a água do meu corpo, eu preciso trazer de fora, ou tudo que entrar dentro do meu corpo torna-se magnetizado. Porque eu vou transferir para dentro da água os meus fótons, que é uma transmutação dos meus elétrons, que nasceram dos meus prótons, que tiveram a sua origem nos meus nêutrons no mundo atômico. Não vou falar antes para não complicar. Então, se eu tenho noção disso, magnetismo é quando se une um fóton com outro, no átomo forma a consciência do próprio átomo, e é a interferência da consciência atômica de um átomo no outro é que vai mudar o núcleo, desde o nêutron, segundo Emmanuel, próton, elétron, na gestação de novos fótons. É essa aceleração que fazemos dentro da água. Que você, quando for tomar, em meio segundo, se duvidar, você desmancha tudo e transforma ela em veneno em meio segundo. Ou potencializa, de acordo com a sua fé, o desejo que você tem de curar-se ou até de nutrir-se e assim por diante. Então, os encarnados estudam, os médiuns, a espiritualidade os auxilia, a natureza fornece recursos. Essas três potências dos médiuns, dos espíritos, da natureza, está ali. Mas quem for sorver a água não souber fazer isso, vou dar só outro exemplo do nosso amado Bezerra. E vocês podem ir lá na obra, depois que eu vou falar o volume, que a minha memória extracelular que está ali, ela chegou aqui descarregada. Não sei se ela não quis trabalhar, ficou rebelde contra a minha pessoa. Estava tudo marcadinho ali. Mas eu não me agasto quando isso acontece. Porque eles são seres vivos. E eu posso queimar o celular tocando nele. Eu fiz curso de informática e sei disso. Se você estiver meio fora do prumo, o celular fica lento, não fica? Trava. O computador pode queimar se eu tocar numa placa-mãe, se eu tiver com excesso de energia estática no meu corpo. Bezerra. Fui médico quando encarnado na Terra e me preocupei em demasia com a saúde coletiva, desdobrando-me em muitos esforços para ver uma pessoa sorrir ao ter recuperado a saúde. Porém, quando vem o mas, o porém, aí já vem coisa, né? Porém, notei mais tarde que muitos não queriam se curar por não terem interesse em mudar de vida. Lembra? Vai e não peques mais para que não te aconteça coisa pior. Toma uma injeção e neutralizam o seu valor de cura, duvidando da injeção e duvidando de quem receitou a injeção. Desatrela os princípios ativos que lá estavam, que nós poderíamos potencializar e neutralizar os efeitos adversos. Então, como que ele faz isso? Então, tomam a injeção e neutralizam o seu valor de cura pelos fluidos do ciúme e do egoísmo. Não é na hora, não. É o ciúme e o egoísmo no dia a dia. Aí já está o meu campo magnético com aquele teor. A hora que entra a injeção no meu corpo, o veneno do ciúme e também do egoísmo. E sabemos que o egoísmo é filho do orgulho. Emmanuel, o Evangelho segundo o Espiritismo. Se eu exercitar a autoconfiança e o altruísmo, já estou curado, tanto do ciúme quanto do egoísmo. Tomam um xarope e isolam seu poder curativo pela incompreensão e a dúvida. Então, eu tenho isso no meu psiquismo, eu não compreendo as pessoas, às vezes nem a mim mesmo, e ainda duvido de Deus e todo mundo, e na hora que eu tomo xarope, neutralizo o seu poder de cura. Ingerem pílulas e distraem seus elementos harmoniosos, que são os princípios ativos dos comprimidos, pela vingança e o ódio. Eu odeio chuchu. Vocês já falaram isso?
Por quê? Ele fez alguma coisa para vocês? Mas o chu é só água, bagaço e casca, é assim. Vitamina A, vitamina B, vitamina C e outros tantos. E mais ainda, recebem passes e água fluidificada e desintegram o seu energismo com o vírus da calúnia e o ácido da impaciência. Aqui o povo tem paciência na fila do passo, de vez em quando fura a fila. Já sabe que não vai receber nada e vai ficar devendo, né? Não vou nem ler mais, senão vocês vão... Entenderam? Jejum intermitente, vocês já ouviram falar. E o modismo nos convida a ficar 6 horas sem comer nada, tomando água, tomando sol e etc. E às vezes nem manda a gente tomar sol, só água e pronto. Ficar 6 horas sem comer, que um milagre vai acontecer e a gente vai ficar melhor. 12 horas teria mais outros benefícios. 18, 24, 48, 72, 96. Já fiquei até 96. Só que não é como eles fazem. Se eu tenho poder para criar átomos, alimentos e medicamentos, eu vou negar ao meu corpo o alimento que ele está acostumado, que o viciou. O pior alimento do mundo, pipoca de micro-ondas. Os segundos piores, refrigerantes e sorvetes, e vem vindo. Então, eu estou negando isso para a saúde do meu corpo, mas só que eu estou construindo novos átomos, novas moléculas, um energismo para nutrir o meu corpo durante as 6 horas. E quando eu retornar, porque se eu não fizer isso, a partir de 6 horas, as organelas mais fortes vão comer as mais fracas por falta de alimento. É o que a gente chama de apoptose, o canibalismo acontecendo em nós. A partir de 12 horas pode haver uma autofagia. Pode haver a apoptose, que é o suicídio celular. Não tem alimento para todo mundo, umas se suicidam para que as outras não morram e o tecido não desabe de uma vez. Então, se eu fizer consciência do que eu faço, eu vou fazer de fato uma reprogramação celular e alimentar. Porque eu estava com quase 100 quilos e fazendo isso consciência do que sabe, do que faz, eu diminuí de 97,5 para 75 em 20 dias. Bastou 20 dias para que isso acontecesse. Mas eu idealizava o meu corpo, o peso ideal, a agilidade, a leveza, a beleza, e desafio vocês aqui no final, se quiserem, e quem conseguir ficar do tanto que eu fico, ganha um livro de presente. Na prancha, cotovelinho no chão, corpo esticadinho, alguém vai ficar com uma vela embaixo do nosso joelho, se abaixar o joelho, vai queimar o joelho. 3 minutos só, não vou judiar mais de vocês. Se ficar 3 minutinhos, como uma tabuinha assim, prancha, eu já fico 3 minutos. Comecei com 15, eu quase tremia todo, né? E nós esquecemos que quem está no comando somos nós. Então a ação do Evangelho é uma força que está em mim, se eu souber motivá-la, e quem coloca essa força em ação é a oração. Eu fiz um passo a passo no 2º livro. O que é o Evangelho? Já falei para vocês o que é. Onde está? Para que serve? Como usar? Então, a oração é a alavanca que nós colocamos em ação. O resultado, quando ele é colocado em ação, é a bioenergia. Nós já temos as leis e as forças para gerar, nutrir, organizar e manter a vida. Então, 3 capítulos, Evangelho, oração, bioenergia, num tripé. O que é, para que serve, como usar, e termina com um exercício de reprogramação pela tela mental no Evangelho, reprogramação celular na oração e realinhamento dos chakras quando falamos da bioenergia. Então respirem com suavidade.
E cada um imagine a saúde física, psíquica, moral e espiritual, sabendo que tudo cresce e evolui. E visando o aproveitamento total da energia, seja ela qual for, o não desperdício de coisa alguma e a intenção de fazer o máximo com o mínimo, olhai. Não é só vigiar e orar que Jesus recomendou, não. Olhai é o primeiro item. Está em Marcos 13:33. Olhai, observe a natureza mental ou visualmente. O que seria ideal que chegasse até você? Olhe, observa. A natureza vai te confiar seus filhos. Agora vigie o que ela te doou. E trabalhe para multiplicar esses talentos. Então, olhai, você observa, interage, canaliza. Vigiai, você protege, não deixa nenhuma das ovelhas sair do aprisco. E orar, promova-as, multiplique-as, transforme-as no bem que você almeja. Que é o equivalente à intenção. Tenham intenção da saúde, do corpo ideal, do sentimento, emoção, palavra, dos relacionamentos, tudo que for para a contribuição da paz, do equilíbrio, da saúde e da felicidade de cada um. Intenção é o mesmo que olhar. Eu intenciono tal coisa. Agora, atenção, estado de presença, estar inteiro vigiando o que você quer, para que não haja interferências. Intensidade, faça acontecer. Filho de Deus é Deusinho também. Sois deuses, o reino de Deus está dentro de vós, farão coisas maiores do que agora faz, disse-nos Jesus. Respirem, se acalmem, crie a tela mental. Esta fotografia mental é criada pela imaginação baseada no conhecimento de vocês. Sem o conhecimento do que vão imaginar, não tem como imaginar. Por isso a necessidade do estudo. Imagine, baseado nas informações que têm, o que almejam construir ou tornar-se. Esta tela mental é fotografada pelos chakras e telegrafada ao corpo físico. A glândula pineal recebe, passa para o sistema nervoso, no sistema endócrino cria as leis, os hormônios, no sistema sanguíneo leva também a vitalidade e vai para o íntimo da célula gerar e renovar a vida. Inspirem, visualizem-se embaixo do chuveiro, por exemplo, banhando-se. Após o banho, deixe um fiozinho de água correr e imagine a energia que tem a água que alivia dores. Um simples banho nutre o corpo porque acalma a fome, cura pessoas porque já nos curamos de muitas coisas embaixo do chuveiro, inclusive da sinusite, que sofremos mais de 30 anos até compreender isso. O banho de sol, o contato com a natureza, o pé no chão, pelo menos 30 minutos diários. Abraçar uma árvore. Eu e a Ellen já fizemos isso. E ainda com um quesito a mais, o pé no chão, com a água no mar. Depois abraçando, porque pintou um clima entre nós e dois coqueiros. Abraçamos longamente, depois os beijamos. E aí, a hora do banho. Imagine o banho de sol, os relacionamentos, os ambientes. Imagine os 4 elementos da natureza, a luz, que representa o fogo, o ar, a água, a terra, que gera a vida. Os 4 elementos formando a vida em todas as suas expressões que conhecemos neste planeta. E veja qual o relacionamento de vocês com a luz. Bezerra de Menezes, na obra Bezerra de Menezes para você, somos feitos de luz.
tudo que existe é feito de luz. O reino vegetal transforma luz em alguma coisa. Imagine vocês comendo os vegetais com respeito, equilíbrio, sem desperdício, comendo luz, água e terra, porque ele transformou a terra no que ele é: a água, o ar e a luz. Ele é uma síntese dos 4 elementos. A proteína animal também. Imagine-se abraçando e no abraço uma permuta de energias onde o mais equilibrado ajuda o outro. E se é dando que recebemos, ajuda e recebe 100 ou 1000 vezes a mais. Inspirem, se acalmem, pensem em alguém com mais dificuldades do que vocês. Faça a água solarizada por vocês e leve para essa pessoa. Pegue um copo por meio de água, outro sem água. Frente ao sol pela manhã, converse com os Cristos, os gerenciadores do sistema solar. Está lá, conforme o Livro dos Espíritos, questão 188. E conforme vai conversando, falando de vossas dores e dificuldades, intencionando modificar-se, o Cristo interior, a nossa essência, também vem para a água. Trocando-a de copo, a água é banhada pela luz e pelo ar. A luz vindo do sol, o ar vindo da natureza, os dois se entrelaçando, enriquecendo e imantando vossa água com o que vocês necessitam de medicamento ou de nutrientes para a recuperação ou para a manutenção da saúde. Terminados os pedidos, as intenções de orações e diálogos, tome um pequeno gole, mastigue. Quando abre e fecha a boca, milhões de pequenas glândulas se abrem e elas já viajam para o físico, para o psíquico, emocional e etc. Enche uma jarra com o tanto que vocês tomam durante o dia e faça uso durante o dia e depois repete. Do câncer a qualquer coisa, esta água cura, como temos exemplos e testemunhos. Mas não esqueça de, quando for sorver a água, a intenção, o respeito, o equilíbrio, o não desperdício. E depois a intenção de pensar na verdade. E a referência que temos da verdade é o Cristo. E a verdade absoluta é Deus. Sentir o que está pensando. Sinta o que está pensando. Falem o que estão sentindo e vivam o que estão falando. E com certeza serão as pessoas mais felizes, mais serenas, mais pacíficas e mais saudáveis do planeta Terra. Namastê. Todos bem? Em mim nem doeu, e vocês? Há alguma pergunta dentro do assunto que foi ventilado aqui hoje? Que entendeu pelo menos a água solarizada, o regime intermitente ou o jejum intermitente? Quando você fala do poder imaginativo, não é isso, Sebastião? Sim. Não é nenhuma pergunta, é só que você tire essa dúvida minha. É isso agora que a gente acabou de fazer? Vamos lá. Nós usamos o nosso poder imaginativo para fazer isso agora. Por exemplo, quando eu vou fazer uma reprogramação celular, e eu preciso estudar o que é a célula, do que ela é constituída, porque eu vou mergulhar dentro dela com a minha imaginação. E lá eu estarei, reprogramando cada detalhe dentro da célula, do centríolo que constrói cada uma das organelas ao seu DNA, por exemplo. Então, quanto mais detalhes você tiver daquilo que vai imaginar, mais poder de transformação você terá. Certa vez eu estava estudando Evolução em Dois Mundos, e lá André Luiz fala
do diálogo com as células que a gente pode fazer para reprogramá-la. Seria assim uma auto conversação com a própria consciência? Seria um desenvolvimento de um afeto com o seu mundo íntimo, porque são muitas células, né, em nós. Você poderia falar um pouco? Então, a primeira vez que eu li a respeito disso foi em André Luiz e depois em Miramês, Horizontes da Fala. Lá tem um diálogo com as células também. Então, ela é uma consciência, segundo Bezerra de Menezes, que tem acesso a todas as informações do nosso corpo, mesmo sendo uma célula. Se você conversar com uma, normalmente todas ouvem por sua vez. E você tendo noção da sua consciência celular, que é o seu DNA, que a gente chama de genótipo, e noção do que está fora do núcleo, que nós chamamos ali, está fora do núcleo de citoplasma, onde estão todas as organelas, você pode começar o diálogo com o centríolo, que é o construtor de cada organela. Dentro dele tem microvórtices de energia, que vai receber a energia que você está enviando, porque o DNA está recebendo o que você está dando de ordem de reprogramação. Nós minuciamos nessa visualização do capítulo 6 do livro o passo a passo de como fazê-lo, mas você tem que ter no mínimo a informação de uma célula. Se tiver uma imagem dela, por exemplo, se me der uma página de um livro, eu fotografo a página e ponho aqui. Há uma possibilidade de eu ler pelo menos a metade da página com a foto que eu pus aqui. Às vezes eu vou no correio devolver um objeto, normalmente tem 7 ou 9 números lá, não tem? Eu olho e viro e falo 7 ou 9 números sem olhar de novo. Então, se você tem a imagem da célula, como eu tive da minha coluna que degenerou-se, desintegrou-se praticamente, houve uma degenerescência por efeito daquele refrigerante moreninho, afroascendente, sabe? Aquele que você põe o ciclo de coelho dentro dele, amanhece só o pus no outro dia, destruiu a estrutura óssea. Aí eu peguei uma foto de uma coluna perfeita, o que era a medula espinhal, vim de dentro para fora, reconstruindo, pelo menos saí da cadeira de roda. Não consigo ainda pegar muito peso, porque ainda preciso fortalecer um tanto mais, mas não tenho dores, etc. E a célula a mesma coisa, uma imagem. Se você quer reconstruir tecido, você vai imaginar a célula-tronco dentro da medula óssea, vai lá e começa o diálogo, convoca-as para levar para o setor que você quer reconstruir os tecidos. Onde você colocar, ela sabe fazer. Segundo o Dr. Sérgio Felipe de Oliveira, para reconstruir qualquer coisa na estrutura cerebral, tem células suficientes, célula-tronco, dentro das narinas. É só saber induzi-las, e a medicina ensinou a fazer isso, curando Parkinson, Alzheimer, derrame cerebral, e certos elementos criaram artérias do coração, induzindo as células-tronco a fazer o que precisava ser feito, mas só o paciente consegue fazer isso. E o diálogo é como se você estivesse dialogando de alma a alma, mas a linguagem que ela entende é a linguagem do seu sentimento, da sua nobre intenção. Ninguém resiste o contato ou o convite do verdadeiro amor. Bem? E a diferença vai fazer do que você vai fazer com elas depois do diálogo, porque às vezes você faz um diálogo belíssimo, aí depois já começa a fofocar sobre o vizinho, fazer, né, a magia negra, porque a pior magia negra é a fofoca, segundo Ramatiz. E Chico também falava que a fofoca também mata. Então é o cuidado com o pensar, com o sentir, falar e agir, sabendo que tudo que vai, volta. E volta centuplicadamente, segundo André Luiz. Tainã, meu nome. Em relação ao jejum intermitente, eu sempre fiz, mas sem saber que fazia jejum intermitente. Porque eu acordava, eu ia logo limpar a casa, pegava na vassoura e só ia comer meio-dia. E
fui buscando, fui sabendo, na verdade a internet mostrou que era jejum intermitente. Na verdade, quando a gente vê, a gente fala mais em relação ao peso, né? Mas depois a gente se aprofunda, eu queria que você falasse um pouco em relação às nossas células, o benefício do jejum intermitente com as nossas células, né? Principalmente em relação ao açúcar, né? Mas nem todo organismo aguenta várias horas. Eu me alimento, a última noite é às 7, aí só vou me alimentar meio-dia. E eu aguento no mar. Então, nem todos os organismos aguentam várias horas, nem todos os organismos aguentam ser veganos, vegetarianos, várias décadas sem se desequilibrarem. Porque eu falo de experiência própria, porque eu fui vegano durante 6 anos e eu petrifiquei minha vesícula. Ela já nasceu preguiçosa com falha congênita. E se não tinha como funcionar, ela virou um processo cancerígeno de alto risco, porque é o efeito maracujá. Ela enrugou, infeccionou e virou um cálculo só. Eu gastei mais de 20 anos para reconstruí-la, porque é cômodo arrancá-la. É um dos órgãos mais essenciais do corpo. Então, se temos consciência, a partir de 6 horas, as organelas mais fortes começam a comer as mais fracas e nós, com o conteúdo que nós estamos criando, nós vamos enviar o alimento para a reconstrução imediata. Mas se eu apenas fizer isso, depois eu vou enviar o mesmo alimento, vai reconstruir as organelas com o mesmo alimento e vai continuar a mesma coisa. Agora, se eu mudo o padrão, boas leituras, boas músicas, bons papos, bons diálogos, estudos, meditação, oração durante o período, mesmo você fazendo uma faxina, você está fazendo oração. Oração é ação. Como você está fazendo a faxina? Você está pensando negativo, reclamando? Porque às vezes a gente vai limpar a casa, suja a casa. Limpa fisicamente e deixa... Com certeza. Por isso tem que ter essa consciência. Então, quanto mais conscientes tivermos, por exemplo, eu baixei para tantos quilos e não subiu. Só que eu fiquei mais magrinha, o pessoal pensava que eu estava com AIDS, porque murchou de repente. E depois que a vesícula sarou, que terminou o processo kármico, quando eu terminei o segundo livro, e aí você começa a querer comer um pouquinho que você não comia antes, não podia nada, porque água eu tomava doía. E cólica de vesícula não desejo para ninguém, nem cólica de rim. E eu acho que eu prefiro o parto, porque diz que o parto dói menos, né? Então, eu vou para o parto natural, diz que dói menos do que dói. Tipo assim, eu tenho pedra na vesícula, e minha vesícula, né, tipo assim, tem uns 4, 5 anos que eu descobri, né, tive 2 vezes. Mas eu, com o meu pensamento, eu posso, como você demorou 20 anos aí, né, eu não fiz cirurgia, Então, não tirei, né, e a alimentação também continua a mesma. Mas com o pensamento, como eu posso regenerar, reconstruir. vamos lá, ela está perguntando se com o pensamento ela pode. Vamos lá. Então, como eu fazia? Eu entrava dentro da vesícula, abraçava os cálculos. A primeira coisa que eu fiz foi desinfeccioná-la. E eu tenho os exames tudo antes, durante e após. E depois, de acordo com o meu propósito de vida e a mudança alimentar, uma reprogramação alimentar bem séria, perco o amigo, mas não tomo refrigerante espécie alguma há 30 anos. Açúcar refinada, eu não quero comer arsênico, ácido sulfúrico, soda cáustica, cal virgem, 15 elementos corrosivos, porque eu tenho um amigo que trabalha na usina e me deu a receita imprimida em papel. Então eu não quero, não faço uso. O açúcar cristal também, o demerário talvez. Tudo tem doce. Eu tomo suco sem doce. O chá já não se coloca doce mesmo. Kardec nos ensinou que o paladar, o sabor depende da educação do paladar. Se eu educo meu paladar, com 8 dias no máximo eu sinto o sabor que eu quiser de qualquer alimento. Eu como maçã com sabor de laranja, por exemplo. Ou, se não tenho mamão, eu como banana
com gosto de mamão. Porque o que dá o que nós chamamos de coloração e ao mesmo tempo sabor é o agrupamento e a conformação molecular, conforme está no Livro dos Espíritos, na questão 32. Então, essa consciência com que você faz. Então, não é só fazer o regime. Para que você está fazendo? Se você caminha, para que você está caminhando? O que adianta você caminhar, põe um pancadão no fone de ouvido e às vezes está pensando não sei o que? Não é isso. Você tem que ter um objetivo e estar presente na situação. Então você dá um comando para o seu corpo, enquanto você não refizer o comando, ele continua atuando. Uma criança que não crescia, por exemplo, nós demos um comando para o crescimento e ficou dos pais dar o comando de parar. E não deram, quando nós soubemos, já tinha mandado esticar a cama 20 centímetros e a criança ficou torta, porque o peso E outro que queria ser jogador de basquete, os pais só têm 1,50 m e pouco, máximo 1,60 m, hoje ele tem 1,90 m e pouco, já é campeão brasileiro e fez aquele... Você põe em relação aos pais, o pai fica aqui debaixo. E é possível. Agora tem que ter objetivo nobre e que o seu objetivo não prejudique a quem quer que seja. Aí funciona. Porque você está deixando de trazer aqueles elementos viciosos para o corpo, mas dando ao corpo elementos enriquecedores. E quando voltar a comer, se você não mudar o alimento, ele vai depositar. Então, se você fica sem comer, sem o café da manhã, só pelo modismo, a hora que você for almoçar, vai querer o almoço e o que era do café da manhã e vai depositar. E assim por diante. Então, tendo consciência, você molda... Exato. Porque a maioria está fazendo o jejum intermitente sem consciência, só repetindo o modismo. E até, é como se fosse uma reprogramação das suas células, né? Porque a gente está o tempo todo ingerindo alimento. Quando a gente dá esse espaço, a gente, ela se reprograma, né? Não está o tempo todo... Vamos dar um exemplo simples. Quando eu quis fazer a reprogramação celular com quase 100 quilos, quem disse que meu corpo obedecia? Eu deixei 3 dias sem comer. Só na água, vários banhos por dia que nutre. 3 dias depois ela aceitava até pedra derretida. Só que eu oferecia às vezes de manhã, temos uma banana aqui, o que tu acha no primeiro dia? Negativo, sem banana. Lá pelas 9 aceitamos a banana. Não, a banana era de manhã, às 6 da manhã, agora já é uma maçã. A maçã eu não quero. E nos 3 dias, aí eu dava o tanto, porque o que nutre não é a quantidade, é quanto você mastiga e como você mentaliza e como você está na hora da refeição. E a saciedade está na boca e a absorção da maior quantidade de nutrientes absorve-se na boca. Uma vez que você engole, o corpo inteiro não consegue assimilar mais do que 5%. Então é aqui, coma pelos olhos, se possível coma pelo pensamento, crie o alimento, respira, faça a respiração, tome um copo d'água antes, meia hora, mastigando e imaginando o alimento que vocês mais gostam, peso ideal, e na hora vocês vão estar calmos. Por exemplo, se eu entro no restaurante, já está aquela quantidade enorme, eu vou comendo com o olhar interagindo. Quando eu dou a volta, e às vezes mais de uma, o povo já está quase saciado. Às vezes eu pego 1 ou 2, porque eles estão todos interligados. 1 ou 2 que você pegar, você traz a cadeia energética inteira e é como você vai se portar. Podemos encerrar, senão depois não me chamam de novo, né? O passe, como vocês viram, foram feitos sem prejuízos, porque o passe, sendo individual ou coletivo, cada um recebe o que lhe é de direito. Então a espiritualidade está no meio da plateia, no meio de vocês, cada um, e quem sabe o que a gente tem condição de fazer, se olhasse quem tem clarividência, me ver fracionado em quantas pessoas estão na plateia, assistindo cada uma durante a palestra. Isso já aconteceu várias vezes e é a intenção nossa de colocar o nosso universo a serviço do outro. Não acredite em nada que eu disse, como eu falei. Agora pense, estuda, exercite, experimente na prática. Você só pode saber se o alimento é bom se você experimentar. Agora, falar que não gosta disso ou daquilo sem experimentar, então veja o poder da oração consciente, que é ela que vai dar esse poder imaginativo. A sua fé vai te dar a certeza que é possível.
a repetição vai criar os condicionamentos, os hábitos, os instintos, e depois fica natural. Quem aqui ficou até apavorado quando olhou para um carro quando não sabia dirigir? Aquele monte de coisa lá, é pedal, é para todo lado, que tem o acelerador, tem o freio, tem a embreagem. Antigamente, hoje às vezes a maioria dos carros não tem. A câmera fala, mas não dou conta desse tanto de coisa. Daqui a pouco você não pensa em nada, todo mundo faz a sua parte, você só pensa onde quer ir, observa às vezes os sinais do trânsito e o resto está tudo automatizado. Por exemplo, se você criar o hábito de tolerar, compadecer, perdoar, sofrido vai ser o dia que vocês vão tolerar. Mas com compreensão. E vocês não agir com compaixão ou perdoar, até entender que o perdão verdadeiro é aquele que não existe, segundo Jesus. Se eu não me ofendo, Chico não se ofendia. Eu te perdoo mesmo antes de me ofender. Chico. Mahatma Gandhi, eu não perdoo. Ninguém me ofende. Então, vamos exercitando, porque não é fácil. Eu nunca vi coisa mais complicada do que perdoar. Hoje consigo, mas comecei por mim. Porque se eu não me perdoo, como que eu posso perdoar o outro? Então, quem necessita de mais perdão e mais amor é nós. Depois eu vou perdoar e amar o outro como eu faço comigo, que é o amor ao outro como eu me amo. O senhor acabou de dizer há pouco que o órgão mais importante do corpo é a vesícula. E qual a consequência de quem não tem mais a vesícula? O que é que afeta isso? Como é meu caso? Vamos lá. Obrigado. E eu falo desde que você não conte para ninguém, fica só para você. Eu vou contar, mas faz de conta que você tem que prometer que não vai contar para ninguém. Porque ele não sabia. Então o fígado, depois que não temos o depósito, a vesícula, ele joga a bile o tempo todo. Se você não tiver o hábito de comer de hora em hora alguma coisinha, ele vai para o duodeno e pode no futuro complicar tanto do duodeno aos intestinos. Porque, só para você ter uma ideia, o suco gástrico é mais potente, muitas vezes mais potente que a soda cáustica. Mesmo o esôfago sendo revestido de alto poder de resistência, quando há o refluxo, e depois a gente tem a queimação, porque queimou tudo, só dele voltar um pouquinho. E ali não está só a bile, está o suco pancreático, que se ele voltar, se ele não tiver como sair e retornar, ele destrói o pâncreas em minutos. Se não operar a pessoa dentro de 2 horas, a pessoa morre, porque o pâncreas já vai perder mesmo, porque só o retorno dele para o pâncreas, ele detona o pâncreas. E você tem um modelo organizador biológico, que é o corpo perispiritual, onde está a matriz. Você pode reconstruir uma vesícula nova. Se a lagartixa faz um rabo novo, se eu reconstruir o osso da mandíbula, se eu reconstruir a minha coluna, se eu reconstruir a visão, que era uma doença incurável, que eu nasci com doença congênita, já curei mais de 50%, estava quase 5 graus, está com mais ou menos 2 graus hoje. Você pode. É só você estudar um pouquinho de anatomia, ver onde está o fígado, a vesícula, e mentalizando a reconstrução da mesma. Você não vai lá e arranca um brotinho de uma abóbora, não multiplica os galinhos. Então, se você souber, dá para fazer isso. Vamos dar um exemplo simples, prático. Quem conheceu o Dr. Jorge Andréa? Um dos maiores cientistas espíritas ao lado de Hernando Guimarães Andrade que eu conheci no movimento espírita. Doutor e mestre em psiquiatria, espírita consciente, mais de 70 anos de espiritismo, e numa reunião de desobsessão vinha toda semana um cientista nazista causando encrenca. Até que um dia ele falou: meu irmão, por que você não reencarna? Deixa de perseguir os outros, já não perseguiu o suficiente? Eu reencarno, você me receberia como filho? Ele imaginou: minha esposa não tem trompas, para ficar livre desse moço, aceito. Tudo bem, o espírito não veio mais.
porque ele monopolizava a reunião, só vinha ele. Não... E como um cientista conversando com outro cientista, dava um papo longo. E um mês depois, a sua esposa começou a sentir algumas coisas estranhas e foi ao médico. Examinada, meus parabéns. Quer dizer, eu fico doente e você me dá os parabéns. Isso é... Até hoje não consta na minha experiência, nem na ciência médica, que gravidez é doença. Aí o Dr. Jorge saltou da cadeira. Não pode, ela não tem trompas. Ele falou, pode, aqui tem 2 trompas novinhas, veja aqui no exame. Ó. Ele era tão fantástico porque ele fazia os experimentos lá com os judeus, mutilando as pessoas, e ele construiu trompas novas. E no Rio de Janeiro agora, uma outra senhora não tinha trompas, o encarnante ou a equipe espiritual construiu uma e ela engravidou. Ele durou 3 meses, não sei se era só 3 meses que ele precisava, mas reconstruiu. Então, se uma mulher pode reconstruir uma trompa, as 2, quem fez isso, ou é o espírito que fez o corpo, sabe reconstruí-lo. Se você, a alma, não sabe, pede para ele, para a sua consciência, o seu espírito, antes de pedir para o Dr. Bezerra e outros mestres. Então, nós temos esse poder. E o que eu faço no dia a dia é exercitar isso, mostrando que isso é possível de acordo com o propósito de vida. Agora, se eu quero uma vesícula para comer tudo sem limite, sem objetivos nobres, só para que ela dissolva as gorduras mais resistentes, porque é isso que ela vai fazer, quebrar moléculas de gorduras que o organismo não dá conta só com suco gástrico e às vezes o pancreático, é possível a reconstrução. Porque se eu reconstruir parte dos olhos, uma doença incurável, todos nós temos esse poder. E não se condenar. No início você vai comer pelo menos a metade de uma fruta, no máximo a cada 2 horas. Ou tomar pelo menos um copo d'água. Não esquecer que a água é muito importante no seu caso. E não se condenar. Você não sabia. Na realidade, tem um médico alemão, Dr. Andreas Moritz, como extrair cálculos da vesícula e do fígado, porque não é só a vesícula que tem cálculo. Tem um livro, mas a medicina ensina a fazer isso porque não dá lucro. Porque você faz um processo lá, como eu fiz, ajudado por esse processo desse médico e a mentalização. Hoje tem alguns rebeldes, acho que uns 2 ou 3, mas ele está calmo, porque não dói mais. Mas se eu comer em excesso só um pouquinho, eu estou aqui, tá? Veja lá, aumentou, a dor volta outra vez. Muita paz, muito obrigado. Deus os abençoe grandemente e multiplique na vida de vocês milhões de vezes. Tudo que vocês pensarem, desejarem, mentalizar, falar ou se esforçar para construir para o bem de si e de todos. Você conhece a si mesmo? Está em busca do autoconhecimento? Deseja saber qual sua verdadeira origem, a sua natureza divina e a sua real destinação? Se realmente quer investir parte do seu tempo em busca de conhecimento para aplicar no seu dia a dia, tornando-se um ser mais pacífico, mais sereno, mais saudável e mais feliz, adquira as obras de Sebastião Camargo. O primeiro livro é um tratado de saúde integral, no qual descobrirá sua origem, natureza e destinação. No segundo, fará uma viagem para dentro de si e aprenderá a vivenciar o que compreendeu, a melhorar-se, interagindo de forma resiliente e proativa consigo mesmo, com as leis e com a vida, capacitando-se a cada experiência bem vivida,
ser um exemplo de bem viver. São duas obras que visam a saúde integral do ser humano a caminho de sua humanização. Contato pelo WhatsApp DDD 11 97444 0770. Namastê.